Antes que a primeira gota de chuva selasse o destino da Terra, o planeta era um lugar vibrante e caótico, cheio de beleza e, ao mesmo tempo, de corrupção crescente. Nos arredores de cidades cujos nomes desapareceriam entre a lama e a vegetação, 3 jovens mulheres viviam, cada uma delas sem saber que suas vidas estavam destinadas a se cruzar por vontade divina. O primeiro desses encontros foi com Zara, uma mulher de espírito tranquilo como um poço profundo, descendente da linhagem de Sete. Desde pequena, ela escutava as histórias antigas, não como mitos, mas como realidades sagradas. Sua família preservava com zelo as genealogias e as profecias. E desde cedo, Zara aprendeu a perceber a presença de Deus no murmúrio do vento entre os cedros e na quietude das estrelas. Sua beleza não era marcante, mas serena, e seus olhos escuros transmitiam uma sabedoria que parecia muito além de sua idade. Passava os dias cuidando dos rebanhos de seu pai, encontrando na simplicidade da natureza um reflexo da pureza que o mundo dos homens já estava perdendo. Ela via com tristeza as cidades vizinhas se enchendo de arrogância e violência. O ar, que para ela era sagrado, frequentemente chegava pesado pela fumaça das forjas, que forjavam não apenas ferramentas, mas também ídolos e armas para guerras sem propósito. Ela ouvia histórias de viajantes sobre a crueldade crescente e as depravações nas praças públicas. No fundo de seu coração, uma pergunta nascia como uma flor solitária no deserto: até quando Deus ficará em silêncio? Seu espírito ansiava por uma justiça que parecia ter sido exilada da terra. Não muito distante, em um vale fértil famoso pelos seus vinhedos e pela tranquilidade, vivia Sedeketelevab, cujo nome significava retidão do coração. Uma ironia, considerando que o mundo ao seu redor já tinha perdido seu senso de moralidade. Ao contrário de Zara, Sedeketelevab era prática e estava profundamente conectada à terra que cultivava. Era forte, com as mãos calejadas pelo trabalho árduo e um olhar direto que não fugia das verdades, por mais duras que fossem. Sua família era de ceramistas e ela havia aprendido a arte de transformar a argila bruta em algo com forma e propósito, com paciência e força. Esse dom moldou seu caráter. Sedeketelevab acreditava apenas no que podia tocar e ver, e respeitava as tradições, mas sua fé estava mais ligada a uma ideia de ordem e consequência do que a um misticismo vago. Enquanto o mundo ao seu redor se desintegrava, ela observava com preocupação crescente, não com um olhar poético, mas com um sentido prático da decadência que tomava conta. Ela observou como as disputas de terra eram resolvidas com derramamento de sangue em vez de justiça, como os mercadores manipulavam as balanças e como as promessas haviam perdido seu valor. Sua maior preocupação não era tanto a alma do mundo, mas sua própria sobrevivência. Como uma casa pode permanecer de pé se seus alicerces são feitos de areia? Refletia enquanto amassava a argila, sentindo nela uma honestidade que já não encontrava nas pessoas. Seu desejo era por ordem, por uma estrutura que impedisse a sociedade de se autodestruir. Em uma região costeira, onde as montanhas se encontravam com o vasto mar, vivia Ama, cujo nome refletia suavidade e beleza. Ela foi criada em um ambiente de sons e cores, filha de um músico que moldava liras e flautas, e de uma tecelã chamada Naama, que criava tapeçarias contando histórias. Ama herdou o dom de enxergar e criar beleza mesmo no meio da fealdade. Sua voz tinha o poder de acalmar até os animais mais assustados, e suas mãos se moviam com a graça de uma dançarina. Ela adorava as artes, a poesia e as músicas que celebravam a criação em sua era de glória. Porém, seu coração sensível sofria profundamente com a dissonância do mundo. A música nas tabernas havia se tornado estridente, e as canções populares exaltavam a brutalidade de homens que deixavam suas marcas de violência e corrupção.
As Escrituras, em Gênesis 6, já alertavam para isso. A arte que via nos mercados retratava cenas de conquista e luxúria. Para Naama, isso não era apenas uma ofensa moral, mas uma profanação da própria beleza, um desrespeito ao Criador, que pintou os céus e orquestrou o ritmo do oceano. Ela buscava refúgio na solidão da praia, coletando conchas cujas formas perfeitas lhe lembravam que o design original de Deus permanecia intacto, mesmo que a humanidade tentasse apagá-lo. O que ela desejava era a restauração da harmonia. Um mundo onde a beleza fosse novamente um caminho para o divino e não uma máscara para a decadência. Essas três mulheres, Zara, a espiritual, Sedequetelevab, a prática, e Ama, a artista, viviam suas vidas de forma separada, cada uma à sua maneira, sentindo a dor de um mundo doente e em decadência. Elas não sabiam, porém, que o patriarca Noé, um homem justo em sua geração, já andava com Deus e que seus filhos Sem, Cam e Jafé estavam prestes a procurar esposas. Elas não tinham ideia de que seus destinos não estavam apenas se cruzando com os de Noé, mas que elas seriam as fundadoras de um novo começo. Elas não seriam escolhidas por sua linhagem ou riqueza, mas pela qualidade de seus corações, que mesmo em um mundo mergulhado em maldade, ainda ansiavam por justiça, ordem e beleza. Sua história não começaria com um trono ou uma coroa, mas com o silencioso chamado de Deus, através dos homens que um dia viriam até elas trazendo a promessa de um dilúvio e a salvação. O tecido dos destinos humanos começou a se entrelaçar invisivelmente, e a providência de Deus, que opera nos bastidores da vida cotidiana, começou a unir os fios das histórias de Enzara, Sedequetelevab e Ama com os filhos de Noé. Não foi um encontro ao acaso, mas um movimento orquestrado pela mesma mão que contava as estrelas e sabia o número de fios de cabelo em cada cabeça. Noé, que havia recebido o aviso divino sobre a destruição iminente, compreendeu que a sobrevivência da humanidade não dependeria apenas da construção da arca, mas também da formação de uma família que pudesse carregar a semente da fé para o novo mundo. Instruindo seus filhos, agora homens maduros e fortes, que haviam sido educados nos caminhos da justiça e do trabalho árduo, ele os orientou a buscar esposas. Não busquem dotes ou linhagens que impressionem os homens, disse Noé, com uma voz grave como o trovão distante. Busquem um coração que ouça a voz de Deus, mesmo quando o mundo clama. Busquem mãos capazes de construir, não apenas adornar. Procurem um espírito que possa resistir à tempestade e permanecer firme. Sem, o primogênito, era um homem atento e temente a Deus. Ele compreendia o peso da primogenitura e a responsabilidade espiritual que ela carregava. Sua busca o levou às terras altas, seguindo rumores sobre uma família que ainda honrava os caminhos antigos. Foi ali que ele encontrou Emara. Ele não a viu em um mercado ornamentado com joias, mas em um campo aberto, com um cajado na mão, guiando seu rebanho com uma calma que o cativou. Ele a observava de longe, enquanto ela cuidava de um cordeiro ferido, limpando sua ferida com uma ternura que refletia a profundidade de sua compaixão. Quando se aproximou, não falaram de riquezas ou alianças familiares. Eles conversaram sobre as estrelas, as histórias dos patriarcas e a dor que ambos sentiam pelo estado do mundo. Nos olhos de Emara não estavam apenas a beleza, mas também um santuário de paz. E foi nessa tranquilidade que Sem reconheceu o espírito que procurava. Sem era um homem com uma força silenciosa, cuja virtude não estava na arrogância, mas em uma fé firme e discreta. Ele sentia que sua jornada interior havia encontrado seu propósito. A união entre ele e Emara não foi apenas um acordo social, mas o encontro de duas almas que já estavam alinhadas com o plano divino, seladas sob o céu aberto, longe da corrupção das cidades. Cam, o segundo filho de Noé, era enérgico, prático e um homem de ação.
Seu pai confiou a ele a tarefa de encontrar alguém cuja força complementasse a sua. Sua busca o levou até os vales dos artesãos, onde as pessoas trabalhavam com as mãos, moldando objetos úteis e duráveis. Lá, seus olhos não se detiveram nas delicadas tecelãs, nem nos vendedores de perfumes, mas sim na figura de Sedeket Levab. Ele ficou impressionado com a destreza de seus braços, enquanto ela centrava um grande pedaço de argila na roda, moldando com precisão e foco. Não era um vaso decorativo que ela criava, mas um pote resistente para armazenar grãos, algo essencial e duradouro. Cam, que apreciava o valor da resistência e da utilidade, viu nela uma mulher de caráter. Seu namoro com ela foi direto e sem promessas vazias, baseado na necessidade de construir um futuro sólido e na importância de ter estrutura e resiliência. Sedeket, por sua vez, que não gostava de palavras adornadas, se sentiu atraída pela sinceridade de Cam e pela força de suas mãos, que não eram as de um homem preguiçoso. Ela viu nele alguém que não fugia do trabalho árduo, com quem poderia construir algo que resistisse ao tempo. Sua união foi um pacto de trabalho, respeito mútuo e a compreensão de que a sobrevivência exigia mais do que orações, mas também suor e perseverança. Jafé, o filho mais novo, tinha um espírito expansivo e uma curiosidade insaciável. Seu pai o incentivou a buscar lugares onde ainda fosse possível encontrar beleza em meio ao caos. Sua jornada o levou à costa, um lugar de horizontes abertos e possibilidades infinitas. Lá, ele ouviu uma melodia que se destacava no barulho dos portos, uma voz que cantava uma canção nostálgica sobre a criação. Seguindo o som, encontrou Naama sentada em uma duna com uma lira simples em seu colo, cantando para o oceano. Jafé, cujo coração se maravilhava com a imensidão do mundo, ficou cativado por seu espírito. Ele observou como suas mãos, que poderiam estar adornadas com anéis, estavam dedicadas a criar música e a tecer pequenos padrões com as algas marinhas. Quando se aproximou, Naama não se assustou, mas olhou para ele com uma curiosidade genuína. Eles conversaram por horas, não sobre o mundo como ele era, mas sobre como o mundo deveria ser. Jafé compartilhou suas histórias e as maravilhas que viu em suas viagens, enquanto Naama falou sobre a beleza escondida nas pequenas coisas e a dor que sentia pela perda da harmonia. Ele viu nela a capacidade de trazer luz e cor aos lugares mais escuros. E ela viu nele um espírito aventureiro disposto a sonhar com um novo mundo. Sua união foi um pacto de esperança e beleza, a promessa de que, mesmo após a destruição, a arte, a música e a cultura encontrariam uma maneira de renascer. Essas três uniões, Zara e Sem, o pilar da fé, Sedeket Levab e Cam, os fundamentos da reconstrução, e Naama e Jafé, os guardiões da cultura e da beleza, formaram a base para o futuro da humanidade. Quando voltaram para a casa de Noé, as três mulheres se encontraram pela primeira vez. Inicialmente, houve um certo distanciamento, pois vinham de mundos diferentes. Mas sob a orientação sábia de Noé e sua esposa, a matriarca, uma mulher cujos ensinamentos e sabedoria permeavam cada aspecto da casa, um vínculo foi se formando entre elas. Descobriram que seus desejos por justiça, ordem e beleza não eram contraditórios, mas sim facetas complementares de um mesmo anseio por um mundo redimido. Zara trouxe a calma e a perspectiva espiritual. Sedeket Levab, com seu realismo e capacidade de encontrar esperança no trabalho coletivo. Naama, com sua habilidade de criar comunidade através da beleza compartilhada. Juntas, essas mulheres formaram o núcleo do maior projeto da história. Elas ainda não compreendiam plenamente o tamanho do que estavam construindo, nem sabiam a intensidade da tempestade que se aproximava, mas Deus já havia entrelaçado seus destinos e, ao formar essa nova família,
Ele estabelecia as âncoras que manteriam a humanidade firme quando as águas do caos se desatassem. Quando a profecia se abateu sobre a casa de Noé, não foi acompanhada de trombetas celestiais, mas de um silêncio opressor. Noé retornou de sua comunhão com Deus, com o rosto marcado por uma mistura de temor e determinação. Ele reuniu seus filhos e suas esposas no pátio de sua casa, à sombra de uma oliveira centenária. O ambiente, normalmente cheio dos sons do trabalho, foi tomado por um silêncio profundo. Até mesmo os animais pareceram sentir a gravidade do momento. As 3 noras, Enzara, Sedequet Levab e Naama, trocaram olhares de expectativa e inquietação. Elas já moravam na casa há tempo suficiente para saber que Noé não era um homem de dramatizações. Se ele as havia convocado com tanta seriedade, era porque o véu entre os 2 mundos estava prestes a ser rasgado. No Criador falou comigo, começou Noé, sua voz firme, mas cheia de uma tristeza infinita. A maldade do homem encheu a terra como veneno. O coração de cada pessoa está inclinado para o mal. Deus se arrepende de ter criado a humanidade. As palavras caíram como pedras em um lago. Naama, pensando nas crianças brincando nas aldeias, engoliu em seco. Sedequet, com os punhos cerrados, já calculava as implicações daquele julgamento. Enzara, porém, estava em silêncio. Seus olhos buscando em Noé não só a revelação da destruição, mas também a promessa de salvação que ele sabia que viria de um Deus justo. Noé continuou, olhando para cada um de seus filhos e noras. Destruirei tudo o que vive na face da terra. Um dilúvio cobrirá o mundo inteiro, e tudo o que tem fôlego de vida perecerá. O impacto dessa revelação foi total. Não se tratava de uma inundação local ou de uma praga, mas de uma limpeza total, uma reinicialização do mundo. Cam olhou para Sedequet Levab, vendo o reflexo de seu próprio choque em seu rosto pálido. Jafé pegou a mão de Naama, ancorando-a em um mundo que ele sabia que logo seria condenado. Sem se aproximou de Enzara, buscando sua calma como refúgio para seu próprio espírito perturbado. Mas Noé não havia terminado. Deus estabeleceu a sua aliança, disse Noé, e a palavra nós ressoou com grande poder. Ele me ordenou que construísse uma arca. E então, Noé descreveu a visão em todos os seus detalhes surpreendentes. Um navio de dimensões colossais, feito de madeira de gófer, vedado por dentro e por fora, com 3 andares e compartimentos para cada tipo de animal. Havia uma única janela na parte superior e uma única porta lateral. As medidas eram precisas, ditadas pelo arquiteto do universo. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Enquanto Noé falava, a mente de cada uma das mulheres processava a notícia de maneira diferente. A alma de Enzara se apegou à palavra aliança. Em meio à destruição universal, havia uma promessa de salvação. Não foi um julgamento impiedoso, mas uma intervenção divina para remover um câncer. Sua fé não vacilou. Ela hesitou, mas em vez disso se tornou mais resoluta. Compreendeu que seu papel não era apenas sobreviver, mas ser portadora de uma linhagem de fé, uma sacerdotisa silenciosa. No santuário flutuante que estavam prestes a construir, o medo se transformou em um sentido de propósito que a sobrecarregava. Ela não era mais apenas a esposa de Sem, era uma matriarca escolhida para preservar a imagem de Deus na humanidade. A mente de Sedequet Levab, por outro lado, estava repleta de ceticismo e questões práticas. 300 côvados com as ferramentas que tinham, madeira de gofer, que não era comum na região. Como alimentariam milhares de animais durante meses? De onde tirariam tanta comida? Seu pragmatismo colidiu violentamente com a magnitude divina da ordem. Ela olhou para seu marido, Cam, e viu em seus olhos não apenas choque, mas também o brilho de um desafio de engenharia.
Para ela, era uma loucura construir um navio gigante em terra firme, longe do mar, sob o sol escaldante, enquanto todos os vizinhos a observavam como se fossem loucos. O medo dela não era tanto pela inundação, que ainda parecia uma fantasia distante, mas pelo ostracismo, a ruína econômica, o esforço sobre-humano que lhes era exigido. Sua fé estava sendo testada não pela água, mas pelo martelo e pela madeira. Para Naama, a notícia foi como uma ferida profunda em seu espírito sensível, um dilúvio. Todas as canções se afogariam, todas as tapeçarias apodreceriam, todas as cores se transformariam em um cinza aguado e sem vida. A beleza do mundo, já tão profanada, seria completamente aniquilada. Ela se agarrou a Jafé, suas lágrimas silenciosas desmoronando com a perda de tudo o que amava. E os animais, leões, veados, pássaros, cantores, todos amontoados em uma caixa de madeira escura, parecia-lhe um pesadelo. Sua luta não era com a lógica da tarefa, mas com sua estética, com a brutalidade do plano. Como um deus que pinta borboletas e esculpe montanhas, poderia ordenar tamanha destruição, monótona e absoluta. Seu desafio seria encontrar beleza na obediência, encontrar harmonia em meio ao caos e preservar a memória da beleza perdida para que ela possa ser ensinada nas novas gerações do mundo. Nos dias que se seguiram, a casa se transformou em um centro de planejamento. Os homens discutiram sobre a derrubada das árvores e a logística da construção, mas foram as mulheres que começaram a lidar com as implicações internas e domésticas. A esposa de Noé, com a sabedoria dos anos, as reuniu. Cada prego que vossos maridos martelarem será uma oração, disse ela. E cada semente que prepararem, cada fio que tecerem, cada jarra de água que trouxerem, será também uma oração. A fé não se vive apenas de joelhos, se vive com as mãos. Enzara começou a orar e a jejuar, buscando força espiritual para a família. Sedequet Levab, apesar de suas dúvidas, começou a fazer inventários, planejar o armazenamento de alimentos e desenhar sistemas para a coleta de água. Naama, com o coração pesaroso, começou a cantar enquanto trabalhava. Canções suaves e melancólicas, que, no entanto, davam um ritmo e uma alma ao trabalho monótono. A sombra da profecia havia caído, e embora o mundo exterior continuasse sua festa ignorante, dentro dos muros da casa de Noé, uma pequena comunidade havia aceitado seu terrível e glorioso destino. A construção da arca estava prestes a começar, o arquiteto divino e as mãos humanas. A revelação de Noé não foi apenas uma profecia, foi um plano, um manual de construção detalhado entregue pelo arquiteto do universo. Como está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 14, Deus não apenas ordenou a construção de uma arca, mas especificou a madeira de gofer, cobriu-a com breu por dentro e por fora, e ditou suas dimensões com uma precisão impressionante. Para os homens, isso se traduziu em um desafio físico e logístico monumental. Para as mulheres, foi um investimento em uma nova realidade, onde cada aspecto de suas vidas foi redefinido de acordo com esse design divino. Os primeiros dias foram de uma atividade frenética e desorientada. Sem, Cam e Jafé, sob a direção de Noé, começaram a procurar as matérias-primas. A madeira de gofer, que alguns estudiosos acreditam ser o cipreste ou um tipo de cedro resinoso, não crescia em abundância nas redondezas. Eles tiveram que organizar expedições para as montanhas distantes, o que significava deixar suas esposas a cargo da casa e das preparações preliminares durante longos períodos. Foi nessas ausências que o verdadeiro caráter de Enzara, Sedequet Levab e Naama começou a brilhar e a se chocar. Sedequet Levab, a pragmática, assumiu a liderança de fato na gestão do acampamento base.
Sua mente, acostumada com a forma e função da cerâmica, via o projeto em fases e recursos. Desenhava planos na areia, calculando as necessidades de alimentos e água para os trabalhadores, organizando os abrigos temporários e estabelecendo um sistema de turnos. Sua eficiência, no entanto, frequentemente carecia de paciência para o que ela considerava distrações. "Por que você canta, Naama?" perguntava-lhe bruscamente, enquanto Naama tentava ensinar às crianças da família uma canção para manter o ânimo. "Não temos tempo para canções, precisamos de mais cordas." Naama, por sua vez, sentia-se ferida pela atitude de Sedeket Levab. Para ela, o espírito com o qual o trabalho era feito era tão importante quanto o trabalho em si. Se construíssem a arca com amargura e ressentimento, que tipo de abrigo seria? Ela se dedicava às tarefas que requeriam um toque mais delicado: tecer tecidos resistentes para as velas improvisadas que usariam para mover os troncos, criar ungüentos com ervas para as inevitáveis feridas e, acima de tudo, manter viva uma aparência de normalidade e humanidade em meio à loucura. Cantava não como uma distração, mas como um ato de guerra contra a desesperança. Criava pequenas esculturas de madeira para as crianças durante as noites, lembrando-as das formas dos animais que logo teriam que cuidar. Enzara agia como a ponte entre essas duas forças. Com sua calma inata, mediava as disputas. Sedeket Levab dizia suavemente: "Um corpo não pode trabalhar se o espírito está exausto." A canção de Naama é tão necessária quanto a corda que você pede. Ela dá força aos nossos braços. E Naama lhe lembrava: a beleza deve ter um propósito. Agora, teça a corda mais forte, cante a canção que nos faça trabalhar mais rápido. Sua arte deve servir à missão. Enzara mesma se encarregou da tarefa mais crucial e menos visível, a preservação da vida futura. Passava horas selecionando e classificando sementes, não apenas de trigo e cevada, mas de todas as plantas comestíveis, medicinais ou úteis que podia encontrar. Criou um sistema de armazenamento em pequenas bolsas de argila, que a própria Sedeket Levab, reconhecendo a importância da tarefa, ajudou a queimar. Era um trabalho minucioso, quase meditativo. Cada semente que Enzara segurava em sua mão era uma promessa do mundo que viria após a chuva. O sabor do pão, o aroma das ervas, a cor das flores. Enquanto os homens lutavam com a escala macroscópica da madeira, as mulheres lutavam com a escala microscópica da sobrevivência. Quando os primeiros troncos gigantes começaram a chegar, puxados por bois e pela força bruta dos 4 homens, a magnitude do projeto se tornou palpável para todos. O pátio de Noé se transformou em um estaleiro. O som constante de serras, machados e martelos preencheu o ar do amanhecer ao anoitecer. As mulheres assumiram novos papéis. Tornaram-se afiadoras de ferramentas, cozinheiras para um pequeno exército, transportadoras de água e, o mais importante, aplicadoras de breu. O breu, uma resina pegajosa e mal cheirosa, precisava ser aquecido em grandes caldeirões. Era um trabalho perigoso e exaustivo. A fumaça negra irritava os olhos e a pele, e o calor era sufocante. Foi durante essa tarefa compartilhada que seus laços se fortaleceram. Sedeket Levab, com seu conhecimento de fornos de cerâmica, inventou uma forma mais segura e eficiente de aquecer o breu. Naama descobriu que cantar em um ritmo constante ajudava a coordenar os movimentos ao aplicar a resina pegajosa sobre as enormes tábuas de madeira. E Enzara, enquanto trabalhava, orava em silêncio, pedindo a Deus que abençoasse seu trabalho e que aquela camada escura e mal cheirosa se transformasse em um selo de proteção divina. Os pensamentos internos das mulheres refletiam sua luta. Sedeket Levab frequentemente pensava: será que isso realmente vai funcionar? Estamos construindo um monumento à fé ou uma tumba gigante para nossa família? Cada tábua que calafateio parece mais uma loucura.
Naama chorava secretamente pelas árvores que estavam sendo derrubadas, vendo cada toco como uma ferida na terra. Para salvar a vida, devemos destruir tanta beleza, perguntava-se. Que tipo de Deus pede isso? Enzara, no entanto, via as coisas de outra maneira. No esqueleto da arca, ela não via madeira morta, mas o início de um novo útero para a humanidade. Cada viga era uma costela, cada compartimento uma promessa de vida. Ela via o plano divino não como um conjunto de instruções frias, mas como um poema de amor de um Criador disposto a fazer o impensável para salvar um remanescente. Assim, entre suor, fumaça de breu, canções, discussões e orações silenciosas, a arca começou a tomar forma. Não era apenas a obra de 4 homens e Deus. Era a obra de uma família inteira, onde as mãos humanas, tanto masculinas quanto femininas, trabalhavam para dar corpo a um design divino que desafiava toda lógica e expectativa. A arca crescia, e com ela a fé, a dúvida e a interdependência das 3 mulheres que haviam sido chamadas a habitá-la. Um espetáculo para um mundo zombeteiro. À medida que a estrutura da arca se erguia sobre a planície, tornando-se uma silhueta impossível contra o horizonte, ela deixou de ser uma questão privada da família de Noé para se transformar em um espetáculo público. A notícia da loucura de Noé se espalhou como um rastilho de pólvora. Viajantes, mercadores e curiosos das cidades e vilarejos vizinhos começaram a peregrinar até o local, não para ajudar, mas para zombar. No início, eram apenas olhares e sussurros, mas à medida que a construção avançava, ano após ano, a zombaria se transformou em um desprezo aberto e agressivo. Para Enzara Sedeket Televabina, este cerco psicológico foi talvez mais difícil de suportar do que o próprio trabalho físico. Elas se tornaram o centro de um circo de incredulidade. Olhem as rainhas do barco do deserto, gritava um mercador de sua carruagem. Estão construindo um ninho para pássaros gigantes no meio do nada. Outros eram mais cruéis. Não perdi a razão por causa do sol, diziam, e seus filhos e esposas são tão loucos quanto ele, estão construindo sua própria tumba. Cada viagem ao poço mais próximo para buscar água se transformava em uma prova. As mulheres das aldeias vizinhas, com quem um dia haviam compartilhado conversas e mercados, agora se afastavam, cochichando e rindo às suas costas. Seus filhos eram apontados e ridicularizados. Para as 3 noras, a experiência foi um crisol que revelou e refinou suas personalidades. Sedeket Televab, com sua natureza combativa e seu orgulho, foi a que mais visivelmente sofreu o escárnio. Seu instinto era responder, defender a honra de sua família com argumentos lógicos e palavras afiadas. Nos primeiros tempos, tentou fazer isso. Não são mais do que tolos, gritava ela para um grupo de zombadores. Não veem o mal que os cerca. Não entendem que o julgamento é necessário, mas suas palavras só alimentavam as risadas. Julgamento. O único julgamento aqui é o de um velho senil que convenceu sua família a desperdiçar suas vidas. Muitas vezes, tinha que ser contida fisicamente para evitar que as confrontações se intensificassem. Por dentro, Sedeket Televab travava uma guerra. Parte dela, a parte que ainda nutria dúvidas, se perguntava se os zombadores não teriam razão. O sol continuava a nascer a cada dia, as estações seguiam seu curso e não havia sequer uma nuvem de tempestade no céu. A vergonha a corroía. Sentia-se presa em um pesadelo público, obrigada a participar de um projeto que a expunha à humilhação diária. Sua fé foi forjada no fogo dessa vergonha, forçando-a a fazer uma escolha. Ou se desmoronava sob o peso da opinião pública, ou depositava total confiança na palavra de Noé e, por extensão, na de Deus, apesar da evidência dos seus sentidos. Naama, com sua alma sensível, interiorizava o ódio de uma maneira diferente. Não respondia com raiva, mas se murchava. Cada insulto era uma nota dissonante que rasgava seu espírito.
A fealdade das palavras e olhares das pessoas era um ataque direto à sua necessidade de harmonia e beleza. Ela se refugiava cada vez mais em seu trabalho, encontrando consolo no ritmo de seu tear ou no cuidado de um pequeno jardim de ervas que insistira em manter. Frequentemente, Chafet a encontrava chorando em silêncio no final do dia, não pelo medo do dilúvio, mas pela dor da maldade humana. "Por que são tão cruéis?" ela perguntava. "Nós não lhes fizemos nenhum mal." Seu desafio não era lutar contra a dúvida, mas contra a desesperança. Ela precisava aprender a criar um santuário interior de beleza e paz, um jardim secreto em sua alma que as palavras venenosas do mundo não pudessem tocar. Sua contribuição para a resistência da família era sutil, mas vital. Continuava cantando. Suas canções se tornaram mais suaves, mais parecidas com orações, mas não pararam. Era um ato de desafio pacífico, uma afirmação de que a beleza poderia existir mesmo cercada por um mar de fealdade. Enzara foi a âncora espiritual da família durante esse longo cerco. Sua fé, enraizada em um profundo relacionamento pessoal com Deus, não dependia da aprovação do mundo. Ela esperava uma intervenção divina, e agora que ela estava acontecendo, a opinião dos outros era irrelevante. Sua calma era uma fonte de espanto e, às vezes, de irritação para os outros. "Como pode estar tão tranquila quando estão nos apedrejando com insultos?" perguntou Sedequet Televab após uma visita particularmente humilhante ao mercado. Enzara olhou-a com seus olhos serenos e respondeu: "Porque suas palavras são vento, Sedequet Televab, a arca é real, a promessa de Deus é real. Em que escolheremos focar nossa atenção? No vento que passa ou na rocha que permanece?" Enzara entendeu algo que as outras ainda estavam aprendendo, que a zombaria do mundo fazia parte do processo de separação. Sim, os estava isolando, mas também os estava purificando. Estava forçando-os a depender apenas uns dos outros e de Deus. Passava longas horas em oração, não apenas pela segurança de sua família, mas também pelos mesmos que zombavam deles. Como está escrito, o justo deve orar por seus inimigos. Seus pensamentos não eram de raiva, mas de profunda compaixão. "Pai", orava, "eles não sabem o que fazem nem o que os espera." Sua risada é o som de um coração cego que caminha para o abismo. Noé, como pregador da justiça, como relatado na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, continuava a advertir a todos que quisessem ouvir. Mas seu público estava cada vez mais hostil. As crianças lhe atiravam pedras. Os líderes da cidade o declararam um perigo público. A família de Noé se tornou uma ilha unida não apenas pelo sangue e pelo trabalho, mas pela rejeição unânime do mundo. Aprenderam a viver em sua própria realidade, a encontrar sua validação dentro dos muros de sua fé e na crescente estrutura de madeira de gofer, que se erguia como uma testemunha silenciosa e gigantesca contra uma geração condenada. A zombaria não os destruiu, os forjou. O santuário interior e a arca doméstica. Enquanto os homens enfrentavam a monumental tarefa da engenharia exterior, levantando as enormes vigas e assegurando o casco da arca, as mulheres embarcaram em um projeto igualmente complexo e vital: projetar e preparar o interior do navio. Não se tratava apenas de criar um espaço habitável, mas de construir um mundo, um ecossistema funcional capaz de sustentar a última esperança da criação por um período indeterminado. Este foi o domínio onde as habilidades únicas de Enzara Sedequet Televab e sob a supervisão da matriarca, esposa de Noé, se fundiram em uma sinfonia de previsões e trabalho incansável. Sua tarefa era a arquitetura interior, tanto física quanto espiritual. Sedequet Televab, com sua mente lógica e estruturada, se tornou a mestre da logística. Passava dias inteiros dentro da estrutura em construção, com rolos de papiro improvisados, onde desenhava os planos dos 3 andares.
Seu pragmatismo, que antes havia sido fonte de conflito, agora era um recurso inestimável. Onde irão os grandes predadores? Perguntava a Noé com uma giz na mão, marcando o chão de madeira. Devem estar no nível inferior, devido ao peso e para mantê-los longe dos animais mais dóceis. Precisamos de sistemas de ventilação que levem os odores para cima e para fora, não para dentro dos nossos quartos. Ela projetou os currais e as gaiolas, não como meras caixas, mas como habitats funcionais, com comedouros e bebedouros de fácil acesso e sistemas engenhosos de descarte de resíduos. Ele pensou na distribuição do peso, no armazenamento dos diferentes tipos de forragem, grãos e alimentos secos. Sua mente não deixou nada ao acaso. Ele discutiu com C para convencê-lo a construir rampas internas, em vez de escadas íngremes, pensando em como transportariam animais doentes ou alimentos pesados entre os andares. Seu trabalho era uma manifestação de sua fé na infância. Se ele fosse acreditar nesse empreendimento, ele se certificaria de que fosse o mais viável e seguro possível. Seu perfeccionismo prático era sua forma de oração. Naama, por sua vez, era responsável por transformar aquele espaço funcional em um lar, um santuário contra o terror que sabiam que estava por vir. Sua maestria residia nas fibras e texturas. Durante anos, ela e as outras mulheres fiaram e teceram não apenas roupas, mas também itens essenciais, como cobertores grossos para as noites frias na água, cortinas para dividir espaços e dar uma aparência de privacidade, e redes resistentes para dormir que balançariam com o movimento da arca. Em vez de lutar contra isso, Naama insistiu em usar corantes naturais para colorir alguns dos tecidos. Podemos viver em um mundo de madeira e escuridão, argumentou ela, desafiando o pragmatismo de Sedeket Televab. Precisamos de um toque de verde para nos lembrar dos campos, um pouco de azul para nos lembrar do céu. Este pequeno ato de rebeldia estética foi crucial para o bem-estar psicológico da família. Além disso, ela era responsável por reunir e preservar tudo o que pudesse ser salvo da cultura e do conhecimento. Não apenas plantar sementes, mas também instrumentos musicais de seu pai, tábuas com genealogias e histórias antigas, e o melhor que ele fabricava, ferramentas que poderiam carregar. Ela estava construindo uma arca cultural dentro da arca física, garantindo que a humanidade não apenas sobrevivesse fisicamente, mas também preservasse sua alma. Em Sara, o foco estava no cerne da arca, sustento e saúde. Seu projeto de coleta de sementes se expandiu para uma escala gigantesca. Ela catalogou cada semente, cada bulbo, cada muda, em vasos de barro etiquetados que foram queimados para ela em Televab. Mas seu trabalho foi além. Ela estudou as propriedades das plantas e preparou todas as ervas e plantas medicinais que conseguiu encontrar, criando um kit de primeiros socorros natural de uma complexidade surpreendente. Pomadas, cataplasmas, tônicos e pós secos para tratar todos os tipos de doenças, desde febres até feridas infectadas, tanto em humanos quanto em animais. Seu canto na arca transformou-se em uma farmácia e uma despensa, um lugar de cura e vida. Além disso, Sara assumiu o papel de guardiã espiritual do espaço. Foi ela quem sugeriu que designassem uma área específica no andar superior para orações e encontros familiares. Precisaremos de um lugar onde nossos corações possam encontrar refúgio quando tudo estiver perdido, ela disse. Ela também ajudou Naama a tecer uma tapeçaria para esse espaço, uma que não retratava cenas do mundo antigo, mas símbolos abstratos da promessa e da aliança de Deus. Sua calma e fé permeavam seu trabalho, transformando tarefas mundanas em atos sagrados. A colaboração entre os três tornou-se uma dança intrincada.
Sedeque-Televab projetou um armazém, e Sara e Naama o preencheram, um com comida e remédios, o outro com roupas e conforto. Eles discutiram, negociaram e finalmente encontraram uma solução que integrava lógica, beleza e fé. A esposa de Noé supervisionava tudo com sabedoria silenciosa, guiando-os com sua experiência, resolvendo as disputas mais difíceis e lembrando-os constantemente do propósito final de seu trabalho. Os pensamentos das mulheres revelaram seu profundo envolvimento nessa tarefa. Sedeque-Televab sonhava com ângulos, pesos e medidas. Será que esta viga suportará o peso de 2 elefantes? Calculei comida suficiente para os herbívoros por 1 ano. Não, ele não estava apenas preso aos detalhes sensoriais. Como será o som da chuva constante neste telhado de madeira durante meses? Conseguiremos suportar a escuridão? Que cheiros irão dominar? Sara estava concentrada no futuro. Já recolhi sementes de azeitona suficientes. Como ensinaremos nossos filhos sobre um sol que eles não verão por meses? Como manteremos nossa fé quando Deus parecer silencioso? Assim, enquanto o mundo exterior via apenas uma monstruosidade de madeira construída por loucos, dentro dela estava se formando um microcosmo da civilização. Era um santuário projetado por mulheres, uma arca doméstica não apenas preparada para flutuar nas águas do julgamento, mas para nutrir, curar e preservar o delicado desabrochar de um novo começo para a humanidade. O dia que mudou tudo não chegou com uma nuvem no céu, mas com um terremoto. Não um terremoto violento, mas uma vibração sutil, uma corrente de movimento que parecia emanar de todos os cantos do mundo. A arca estava quase terminada. Sua imensa estrutura de madeira de cipreste, escurecida pelo alcatrão, erguia-se como uma fortaleza silenciosa, um monumento a décadas de fé inabalável e trabalho exaustivo. A família de Noé estava esgotada, mas, como esperado, Noé percebeu a mudança na atmosfera e então eles começaram a chegar. Não foi uma debandada caótica, mas uma procissão ordenada, quase solene. Do horizonte, aos pares, as criaturas apareceram. Leões de juba dourada caminhando mansamente ao lado de gazelas trêmulas, ursos imponentes seguidos por ovelhas lanosas, lobos que não demonstravam agressividade em relação aos cordeiros que trotavam por perto. Era uma visão que desafiava todas as leis da natureza que eles conheciam. Uma trégua milagrosa imposta por uma autoridade invisível, como está escrito em Gênesis, capítulo 7, versículos 8 e 9. Dos animais limpos e dos animais que não eram limpos, e das aves e de todo o que se arrasta sobre a terra. De 2 em 2 entraram com Noé na arca, macho e fêmea, como mandou Deus a Noé. Este foi o momento em que a profecia se fez tangível, aterradora e abrumadoramente real. Todas as suas preparações teóricas agora enfrentavam a prova da realidade. A reação de cada um foi um reflexo de seu ser mais profundo. Sedeque-Televab, a pragmática, sentiu uma onda de pânico controlada. Sua mente se acelerou, não com assombro místico, mas com uma avalanche de desafios logísticos. Temos espaço suficiente? As divisões estão corretas? Como vamos guiar aquela besta montanhosa pela rampa? Imediatamente, ela se pôs em ação, gritando ordens a seus cunhados, apontando para os cercados designados, sua voz aguda e clara por cima do crescente coro de sons animais. Para ela, o milagre não estava na chegada pacífica dos animais, mas em saber se seu planejamento resistiria a essa prova de fogo. Ela se movia com uma eficiência frenética, canalizando seu medo em uma ação decidida. Ver um par de serpentes venenosas deslizar pacificamente para o compartimento que havia projetado para elas lhe causou um calafrio, uma mistura de terror e uma nova e estranha forma de respeito pelo plano em que ela duvidava.
Sua fé não nascia da contemplação, mas da execução bem-sucedida do impossível. Naama, a artista, ficou paralisada pela abrumadora beleza e tragédia da cena. Ela via o desfile não como um inventário de espécies, mas como uma procissão de vida caminhando para o refúgio, enquanto o resto de sua espécie estava condenada. As lágrimas corriam por seu rosto enquanto ela observava a incrível diversidade da criação de Deus, o intricado padrão na pele de uma girafa, o vibrante plumagem de um pássaro do paraíso, a poderosa graça de um par de tigres. Seu coração se partia pela beleza que seria salva e pela que seria perdida. Sentiu-se sobrecarregada pela responsabilidade. Como poderia ela, uma simples mulher, ser a guardiã de tanta maravilha? Jafé a encontrou, imóvel, ao lado da rampa. Pegou sua mão e sentiu que ela tremia. São maravilhosos, não são? Ele sussurrou. Seu trabalho será lembrá-los de sua beleza quando estiverem na escuridão. Essas palavras lhe deram um propósito. Sua tarefa não era apenas cuidar dos corpos deles, mas também de seus espíritos. Começou a cantar uma melodia suave e tranquilizadora, não para os humanos, mas para os animais, uma tentativa de acalmar sua confusão e medo. Ensara experimentou a cena com uma profunda reverência espiritual. Para ela, aquilo era o cumprimento de uma promessa, a manifestação visível da palavra de Deus. Não viu feras, viu criaturas com nome, cada uma um pensamento de Deus encarnado. Movia-se entre os animais sem medo, sua calma transmitindo-se para eles. Quando um par de lobos passou ao seu lado, tocou suavemente suas cabeças, sussurrando uma oração de boas-vindas. Viu em seus olhos não ferocidade, mas confiança inocente, uma submissão à vontade de seu Criador, o que a envergonhava por todas as vezes em que a humanidade falhou em fazer o mesmo. Seu papel, ela entendeu naquele momento, era ser a sacerdotisa dessa congregação sagrada. Supervisionou a distribuição dos primeiros alimentos e da água, garantindo que cada criatura fosse atendida. Sua mente não estava na logística nem na estética, mas no pacto. Estamos todos juntos nisso, pensou, olhando a incrível mistura de vida que agora preenchia os 3 níveis da arca. Humanos e animais, todos dependentes da mesma graça, todos refugiados no mesmo barco de misericórdia. A tarefa de guiar os animais para dentro da arca durou 7 dias. Foi uma semana de trabalho incessante, de odores e sons esmagadores. O interior da arca, antes um espaço vazio e ressoante, tornou-se um organismo vivo, pulsante, barulhento e fedorento. As mulheres trabalhavam até a exaustão, limpando, alimentando, acalmando. Aprenderam rapidamente a distinguir os rugidos dos leões, os relinchos dos cavalos e os bramidos dos elefantes. A esposa de Noé, com sua experiência de toda a vida, as guiava. O leão ruge por fome, mas o urso grunhe por medo. Aprendam a ouvir o que eles estão dizendo, ensinava ela. Era uma imersão sensorial total. O cheiro de pelo molhado, de terra exótica, de esterco e de feno se misturava em uma atmosfera densa e esmagadora. O ruído era um coro cacofônico que nunca cessava. Para Sedequet-Televab era um caos que precisava ser controlado. Para Naamá era uma sinfonia aterradora que precisava ser harmonizada. Para Ensara era o som da vida, preciosa e frágil, reunida sob o mesmo teto. No final do 7º dia, o último par de criaturas, 2 pequenas tartarugas, subiu lentamente pela rampa. Um silêncio estranho caiu sobre o cenário exterior. O mundo parecia prender a respiração. A convergência havia terminado. A criação de Deus estava salva. Agora restavam apenas eles, 8 almas humanas em um mar de vida animal, esperando pelo selo divino e pelo silêncio final. Depois que a última criatura encontrou seu lugar dentro da arca, um silêncio expectante tomou conta do mundo. Os 7 dias da procissão animal haviam terminado,
E a família de Noé, juntamente com sua incrível carga, agora estava completamente reunida dentro da fortaleza de madeira. Estavam de pé na plataforma superior, perto da grande abertura da porta, olhando para o mundo que haviam conhecido. O céu estava estranhamente claro. O sol brilhava com uma intensidade quase desafiadora. Lá fora, um pequeno grupo de zombadores mais persistentes se reuniu a uma distância segura, apontando e rindo, embora agora suas risadas tivessem um tom nervoso e incerto. "E agora, Noé?", gritou um deles. "Você espera que o seu zoológico flutuante decole e voe?" A família não respondeu. Estavam exaustos, cobertos de suor e poeira animal, mas seus olhos estavam fixos no patriarca. Noé olhou para sua esposa, seus filhos e suas noras. Nos rostos deles, viu o reflexo de décadas de sacrifício. Viu a fé inabalável de Ensara, as dúvidas superadas de Sedequê-Televab e a esperança frágil, mas resistente, de Naamá. Ele assentiu lentamente, uma mistura de tristeza e resolução em seus olhos. "É a hora", disse ele. Simplesmente se viraram para entrar, para se preparar para fechar a porta por dentro, assumindo que essa seria sua tarefa final. Mas então ocorreu o ato final e mais aterrador da soberania de Deus, como descreve de forma sucinta Gênesis capítulo 7, versículo 16. "Depois que entraram macho e fêmea de toda a carne, como Deus ordenou a Noé, e Yahvé fechou a porta. Não foi a mão de Noé, nem a força combinada de seus filhos que moveu a imensa porta de madeira. Com um gemido profundo e prolongado, como o de uma montanha que se move, a porta começou a se fechar sozinha. Movia-se com uma lentidão inexorável, uma força invisível, empurrando-a em direção ao seu marco. A luz do sol, que inundava a entrada, tornou-se uma fresta cada vez mais fina, projetando uma longa sombra que se movia através do interior da arca. O impacto desse evento nas três mulheres foi profundo e transformador. Para Sedequê-Televab, foi a confirmação final e absoluta de todas as suas dúvidas. Sua mente prática não conseguiu encontrar explicação. Não havia polias ocultas. Não havia mecanismos. Era um ato de poder puro e direto. Ela ficou boquiaberta, seu ceticismo desmoronando instantaneamente. O Deus, que havia sido uma abstração, uma série de mandamentos através de seu sogro, havia se manifestado não como uma voz, mas como uma força física. Sentiu um terror que nunca antes conhecera, mas era um terror sagrado, um temor reverente que varreu suas últimas reservas. Ela se ajoelhou onde estava, no chão coberto de palha, e pela primeira vez sua oração não foi uma negociação nem uma queixa, mas uma rendição total. "É real", sussurrou para si mesma, repetidamente. "Tudo é real." Naamá experimentou o fechamento da porta como um ato de uma finalidade insuportável. Enquanto a fresta de luz se estreitava, seus olhos tentavam absorver uma última imagem do mundo exterior. A forma de uma colina familiar, a cor da terra, o verde de uma árvore distante. Cada centímetro que a porta se fechava era um verso do seu mundo sendo apagado para sempre. Quando a escuridão quase total os envolveu, ela sufocou um grito de perda. Era como se tivessem arrancado seus olhos. Jafé a envolveu com seus braços e ela enterrou seu rosto em seu ombro, soluçando não de medo, mas de uma dor cósmica. A beleza que ela havia lutado para lembrar e preservar, agora estava fisicamente separada dela por uma barreira impenetrável. Naquele momento, ela entendeu que sua missão de preservar a beleza já não era um ideal romântico, mas uma necessidade desesperada. A única maneira de evitar a loucura na escuridão que se aproximava. Ele viu e fechou a porta com uma mistura de solenidade e alívio. Para ela, era o selo da promessa, o abraço protetor de Deus ao redor do seu remanescente. O mundo exterior, com seu escárnio e violência, não podia mais tocá-los. Eles estavam seguros, protegidos no coração do plano de Deus. A escuridão não os assustava.
Parecia o interior de um tabernáculo, um lugar sagrado separado para um propósito divino. Assim que a porta se fechou, ele estendeu as mãos em oração, não em súplica, mas em gratidão. Estamos em tuas mãos, orou em silêncio. Guia-nos através da escuridão, Pai. Quando a porta finalmente se encaixou no marco com um som abafado e definitivo, um silêncio absoluto e antinatural caiu dentro da arca. A cacofonia dos animais parecia cessar por um momento, como se eles também sentissem a solenidade do momento. A única luz vinha da janela superior, que lançava um brilho pálido sobre a cena. Eles estavam selados, enclausurados, separados do resto da humanidade. Por um momento, ninguém se moveu. As 8 almas estavam de pé na penumbra, tentando assimilar a enormidade do que acabara de acontecer. Não havia mais volta, não havia mais saída. A possibilidade de mudar de ideia ou de escapar. Seu destino estava selado junto com a porta. Lá fora, os zombadores. Eles se calaram. Sua arrogância foi finalmente destruída por um ato que não conseguiam explicar nem ridicularizar. Alguns começaram a recuar lentamente, dominados pelo medo. Dentro da arca, Noé acendeu a primeira das lamparinas de óleo. A pequena chama bruxuleante atravessou a escuridão, revelando os rostos pálidos e atônitos de sua família. Agora, disse Noé, sua voz ecoando pelo espaço fechado, esperamos. E naquele silêncio premonitório, suspenso entre o fim do mundo antigo e o início do julgamento, a família de Noé aguardava. Cada rangido da madeira, cada suspiro dos animais, ressoava com uma clareza aterradora. Eles estavam sozinhos com Deus, aguardando a fúria das águas se libertar. 40 dias de terror e fé. Por 7 dias, o silêncio foi seu companheiro. 7 dias de espera na penumbra da arca, isolados do mundo. O mundo exterior continuava como se nada tivesse acontecido. Foi um período de tensão quase insuportável. Sedeque Televab organizou rotinas de alimentação e limpeza com eficiência febril, uma forma de combater a ansiedade avassaladora. Nama lutava contra a claustrofobia, tocando sua lira com dedos trêmulos. Enzara preenchia o silêncio com algo além do som de seus próprios corações batendo. Ela passava horas em oração. Silenciosa, sua calma exterior era uma fachada para a intensa batalha espiritual que se travava em seu interior. Então, no 7º dia de confinamento, eles sentiram, pela primeira vez, a queda não foi um som alto, mas uma batida no telhado de bréa. Então, outra e outra. A família ficou paralisada, ouvindo. O ritmo se acelerou, um repiqueteio, depois um tamborilar constante que rapidamente se transformou em um rugido ensurdecedor. Não era uma chuva normal, eram torrentes, cascatas que caíam do céu, como descreve Gênesis capítulo 7. Foram quebradas todas as fontes do grande abismo, e as cataratas dos céus foram abertas. A arca, que estivera imóvel em terra seca, deu uma sacudida violenta. Um gemido profundo percorreu sua estrutura de madeira. Os animais, que se haviam acalmado durante a semana de espera, explodiram em um coro de pânico. Os rugidos, bramidos e gritos preencheram o interior, um eco da tempestade que se desatava lá fora. A escuridão era quase total, apenas interrompida pelo fraco resplendor das lâmpadas de óleo que balançavam perigosamente. O chão sob seus pés começou a inclinar. Um movimento lento e nauseante, depois uma sacudida mais forte, e de repente sentiram uma sensação estranha, uma leveza. A arca estava flutuando, estavam à deriva. O terror daquele primeiro momento foi visceral e absoluto. Nama gritou, segurando-se em um poste de suporte enquanto a arca se balançava violentamente. A beleza e a harmonia haviam sido substituídas por um caos primordial. Ela podia ouvir não apenas a chuva, mas os sons do mundo exterior morrendo através do casco de madeira, amortecidos, mas inconfundíveis.
Chegavam os gritos, gritos de pânico, de desespero, de pessoas e animais presos na crescente inundação. Ela tapou os ouvidos com as mãos, mas não conseguiu bloquear o som. Era a trilha sonora da aniquilação, e ela estava a salvo no coração dela. Sua fé se despedaçou e se reconstruiu naquele momento, não como uma apreciação pela beleza, mas como um grito desesperado de misericórdia em meio ao julgamento. Sedequetenab reagiu de maneira diferente. Seu medo se manifestou como ação. Enquanto a arca se inclinava perigosamente, ela rastejou pela coberta escorregadia, revisando as cordas que seguravam as gaiolas e os suprimentos. "Cam!" gritou sobre o estrondo. "A carga se deslocou. Precisamos reequilibrá-la ou vamos naufragar." Sua mente prática se agarrou às tarefas, aos problemas que podia resolver. Ignorou os gritos lá fora, concentrando-se na sobrevivência imediata dos que estavam dentro. Cada nó que apertava, cada gaiola que segurava, era um ato de desafio contra as águas caóticas. Ela estava lutando contra o dilúvio, não com orações, mas com física e engenharia. Sua fé era uma fé de mãos calejadas e determinação obstinada, nascida no momento em que percebeu que Deus lhes havia dado a arca, mas dependia deles mantê-la à tona. Enzara se tornou o centro de calma da tempestade. Enquanto os outros eram sacudidos pelo pânico ou pela ação frenética, ela se agarrou ao pilar central da arca, aquele que representava o eixo do mundo. Reuniu os filhos ao seu redor, cobrindo-os com seu próprio corpo, como uma galinha a seus pintinhos. Não lhes ofereceu falsas seguranças de que tudo ficaria bem. Em vez disso, começou a recitar as antigas promessas, as genealogias, a história da fidelidade de Deus desde a criação. Sua voz, embora trêmula no começo, se fez mais forte e firme. Um âncora vocal no pandemônio. Deus prometeu a Enoque que ele não veria a morte. Ela cantava e Deus prometeu a nosso pai Noé que nos preservaria. Orava em voz alta, não com palavras floridas, mas com súplicas cruas e honestas. Senhor, tem piedade. Somos pó, mas somos teus. Lembra-te do teu pacto. Em suas orações, ela reconheceu o terror e a justiça do dilúvio, mas se agarrou tenazmente à promessa da salvação. Os 40 dias e 40 noites foram um período embaçado e contínuo de movimento violento, escuridão e ruído. O dia e a noite se fundiram em uma penumbra acinzentada, mal perceptível através da única janela superior. O trabalho era incessante. Alimentar os animais assustados era uma tarefa perigosa. Limpar os dejetos para prevenir doenças era uma batalha constante. Dormiam por turnos, exaustos, nunca mais do que 1 ou 2 horas seguidas. Seus corpos estavam marcados pelos constantes golpes contra as paredes e os postes. Suas mentes estavam à beira do esgotamento. No meio dessa provação, as 3 mulheres se viram forçadas a depender umas das outras de uma maneira que nunca antes haviam feito. Sedequetenab, a engenheira, aprendeu a apreciar a canção de Naamá, que às vezes era a única coisa que conseguia acalmar os primatas que gritavam de pânico. Amá, a artista, aprendeu com Enzara a encontrar uma forma de beleza no próprio ato de sobrevivência, na tenacidade da vida. E ambas encontraram refúgio na fé inabalável de Enzara, que se tornou a bússola espiritual da família. No final do 40º dia, não houve uma mudança repentina. A chuva não parou abruptamente, ela simplesmente começou a diminuir. O rugido ensurdecedor foi se tornando um estrondo, depois um murmúrio constante e, finalmente, um suave gotejar. E então, silêncio. Um silêncio profundo e ressonante, quebrado apenas pelo suave chapoteio da água contra o casco da arca. O terror da tempestade tinha terminado. Agora começava um novo tipo de provação, a provação da espera em um mundo submerso e silencioso. A longa espera no mar do silêncio. Quando a chuva cessou, o silêncio que desceu sobre a arca foi mais avassalador do que o estrondo da tempestade.
era um silêncio global absoluto. Não havia canto de pássaros, nem zumbido de insetos, nem o sussurro do vento através das folhas, porque não havia folhas. Apenas o suave e ominoso chapoteio da água contra o casco de madeira e os gemidos contidos da vida dentro do seu refúgio flutuante. O movimento violento da arca se acalmou, substituído por um balanço suave e constante na superfície de um oceano sem fim que cobria todo o planeta. Começou o período mais longo e psicologicamente mais desafiador de sua jornada, a espera. 150 dias. Como relata Gênesis capítulo 7, versículo 24, prevaleceram as águas sobre a terra. 5 meses vendo nada além de água e céu através da única janela superior. O trabalho continuava. As rotinas estabelecidas durante a tempestade se tornaram a estrutura da sua existência: alimentar, limpar, cuidar dos enfermos, fracionar os suprimentos. Mas sem a adrenalina da crise imediata, o peso da situação se acentou de uma maneira nova e mais profunda. A monotonia era um inimigo tão grande quanto a tempestade. Cada dia parecia uma repetição do anterior. A mesma penumbra, os mesmos odores, os mesmos sons, o mesmo balanço. Para as 3 mulheres, essa longa calma era uma verdadeira prova para seus espíritos. Sedequetenab, que prosperara durante a crise, agora enfrentava dificuldades com a inatividade. Sua mente prática precisava de um problema para resolver, um projeto para construir. Com a arca flutuando e estabilizada, ela se viu sem desafios de engenharia. A monotonia começou a deixá-la irritada e ansiosa. Para combater o tédio, ela se dedicou obsessivamente a otimizar cada processo dentro da arca. Reorganizou os depósitos de comida 3 vezes. Projetou um novo sistema de polias para levantar a água dos níveis inferiores. Passava horas inspecionando cada viga, cada junta, procurando qualquer sinal de fraqueza. Seu trabalho era uma forma de controlar o desespero, de impor ordem em um mundo onde o próprio tempo parecia ter se dissolvido. Contudo, uma nova dúvida a assombrava. E se isso for tudo? E se Deus nos salvou apenas para nos deixar à deriva para sempre, nesse mar sem fim? Qual seria o propósito, se não a terra para chegar? Naamá enfrentava a provação da privação sensorial. Sua alma, que se alimentava da beleza, variedade e cor, estava murchando no ambiente monocromático e repetitivo da arca. A falta de luz solar roubava-lhe a energia, e a ausência de qualquer paisagem externa a mergulhava em uma melancolia profunda. Passava longas horas olhando pela janela superior, ansiando por ver o topo de uma montanha, uma folha verde, qualquer coisa que quebrasse a uniformidade da água. Para sobreviver, ela se forçou a criar beleza do nada. Com pedaços de madeira sobressalentes, começou a esculpir pequenas figuras dos animais a bordo, não como eram agora, confinados e amedrontados, mas como ela os lembrava, livres e em seu habitat natural. Contava histórias para as crianças. Histórias vívidas e detalhadas do mundo perdido, pintando com palavras as florestas, os rios e os desertos que já não existiam. Sua arte se tornou um ato de memória, uma forma de manter viva a ideia de um mundo diverso e belo para a geração que viria ao novo mundo. Sua luta era manter a esperança de que a beleza voltaria a existir, além das suas lembranças e esculturas. Enzara, como sempre, foi o ancla espiritual, mas até sua fé foi desafiada de maneiras novas e sutis. A aparente ausência de Deus era seu maior desafio. Durante a construção da arca e a tempestade, a presença e a autoridade de Deus eram palpáveis. Agora, no silêncio e na calmaria, Deus parecia distante. Suas orações já não eram súplicas desesperadas no meio do caos, mas sussurros em um vasto silêncio. Estaria Deus ouvindo? Tê-los-ia ele esquecido? Para manter sua fé, Enzara transformou a rotina diária em uma liturgia. Alimentar os animais tornou-se um ato de serviço ao Criador.
Preparar a comida passou a ser uma eucaristia da sobrevivência. Ela se dedicou a estudar e meditar sobre as promessas transmitidas através de seu linhagem. Ela se tornou a teóloga da família, aquela que lembrava a todos o porquê da jornada. A paciência é a forma mais difícil da fé, disse ela a um desanimado Sem. Deus não está apenas testando nossa resistência, Ele está purificando o nosso desejo. Nós ansiamos pela terra, por conforto, ou a desejamos porque é a terra prometida. Durante esse tempo a vida continuava. Surgiam conflitos devido ao estresse do confinamento. As crianças adoeciam, alguns animais morreram, apesar dos melhores esforços, e cada perda era lamentada como uma ferida no corpo da nova criação. Mas também houve momentos de graça. Um bebê nasceu, o primeiro ser humano a nascer neste novo mundo aquático. Uma luz de esperança na escuridão. Naamá cantou canções de ninar. Sedequetenab construiu um berço que balançava suavemente com o movimento da arca, e Enzara o abençoou com orações pelo futuro. As 3 mulheres que haviam entrado na arca como indivíduos se transformaram em um organismo único, cada uma compensando as fraquezas das outras. A pragmática aprendeu a valorizar a esperança. A artista aprendeu a encontrar beleza na funcionalidade. E a crente aprendeu que a fé deve se manifestar em atos práticos de amor e serviço. A longa espera no mar do silêncio não foi um tempo perdido, foi um período de gestação. Estava gestando uma nova forma de humanidade, uma que havia sido despojada de tudo, exceto da sua dependência de Deus e dos outros. Elas estavam sendo esvaziadas de seu antigo eu para serem preenchidas com o propósito do novo mundo que, embora invisível, Deus estava preparando sob as águas, o corvo, a pomba e o sussurro da terra. Após meses que pareceram uma eternidade, um dia, o suave balanço da arca mudou. Houve um solavanco, um arranhar profundo e prolongado, e então uma quietude absoluta, um silêncio diferente do silêncio do mar aberto. O movimento havia cessado. Como narra Gênesis capítulo 8, versículo 4, e repousou a arca no mês 7º, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Eles não sabiam exatamente onde estavam, mas sabiam que estavam em terra firme, ou, ao menos, no topo de algo sólido. Uma onda de euforia e alívio percorreu a família. Eles se abraçaram, riram e choraram. Terra. Mas a euforia logo se dissipou. Por precaução, Noé lhes lembrou que, embora a arca tivesse parado, as águas ainda cobriam a face da terra. A porta ainda não se abria. Assim começou a fase final, e talvez a mais difícil, frustrando sua espera. Estavam ancorados, mas ainda prisioneiros. Podiam sentir a solidez da montanha sob eles, mas tudo o que viam pela janela ainda era o oceano. As águas começaram a diminuir, um processo lento e imperceptível. Dia após dia, Noé mediava o nível da água, e a diminuição era mínima. A tensão na arca cresceu. Estar perto da libertação, mas ainda preso, era uma tortura psicológica. Foi nesse contexto que Noé decidiu procurar sinais de que a terra era habitável. Primeiramente, ele enviou um corvo. As 3 mulheres observaram com seus maridos enquanto Noé abria um pequeno alçapão na janela superior e soltava o corvo, um pássaro forte e negro. O corvo, um animal robusto e necrófago, não retornou. Simplesmente voou de um lado para o outro sobre as águas, provavelmente procurando por destroços flutuantes onde pudesse pousar. A ausência de retorno não forneceu as informações necessárias. Sedequetenab, sempre impaciente, considerou o corvo um fracasso. Um pássaro inútil, murmurou ele. Precisamos de provas, não de um enigma. Seu pragmatismo exigia uma resposta clara, um sim ou um não. A ambiguidade do corvo o frustrava profundamente. Para ela, o mundo deveria ser mensurável, compreensível. Um pássaro que simplesmente aparecia e ia embora era um símbolo da incerteza que ele tanto detestava.
Naamá, no entanto, viu uma espécie de beleza melancólica na imagem do corvo solitário voando sobre o mundo morto. Ele era um explorador taciturno, o primeiro ser vivo a aventurar-se para fora da arca. Sentia uma conexão com sua solidão, e em seu voo incansável, ela viu um reflexo de sua própria esperança persistente. Uma esperança que voava sobre um mar de desespero, sem encontrar lugar para pousar. Enzara, por sua vez, com sua perspectiva espiritual, interpretou o voo do corvo de maneira diferente. Ele viu nele a natureza do mundo não redimido, forte, autossuficiente, capaz de sobreviver à morte, mas incapaz de trazer um sinal de nova vida. O corvo se alimenta do que morreu, explicou ele a Sem. Não estamos à procura de um sinal de que a morte tenha terminado. Estamos à procura de um sinal de que a vida tenha recomeçado. Uma semana depois, Noé pegou uma pomba, um pássaro completamente diferente, delicado, um símbolo de paz e pureza que se alimenta de sementes e plantas. As 3 mulheres observaram em silêncio enquanto Iafete, com mãos delicadas, entregava a pomba ao pai. Ele não a soltou e a pomba voou, desaparecendo no vasto céu cinza. Eles esperaram o dia todo. Quando a noite caiu, tingindo a superfície da água de roxo, eles a viram retornar. A pomba voou direto para a janela, exausta, e Noé estendeu a mão para recebê-la. Ela não encontrou lugar para pousar. O coração da família afundou em uníssono. A mãe sentiu o cansaço da pomba como se fosse o seu próprio. Mais uma semana se passou. Cada dia uma cópia do anterior. A espera parecia interminável. Novamente Noé soltou a pomba. Desta vez, a ansiedade era palpável. Eles observaram o voo até que o pássaro se tornou um ponto distante. O dia se arrastou. Justo quando a esperança começava a desaparecer com a luz do dia, eles a viram retornar. Mas desta vez, algo estava diferente. A pomba não apenas retornou, mas como Gênesis 8:11 descreve eloquentemente. E ele voltou a ele à noite, e eis que trazia no bico uma folha de oliveira. O impacto daquela pequena folha verde foi cataclísmico. Naamá foi a primeira a gritar, um grito de pura alegria. Verde, a cor da vida. Depois de um ano em um mundo de madeira, escuridão e água cinza, aquela folhinha era mais bela que qualquer joia, mais preciosa que qualquer ouro. Ela a pegou nas mãos com delicada reverência, sentindo sua textura e inalando seu aroma terroso, o aroma da vida. As lágrimas que ela derramou não eram de tristeza, mas de um alívio tão profundo que se tornava doloroso. A beleza não estava morta, ela estava renascendo. Sedequetenab olhou para a folha e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Uma alegria genuína e irrestrita iluminou seu rosto. Não era uma evidência ambígua, era um fato, uma informação concreta. Uma oliveira tinha sobrevivido. Suas raízes permaneceram firmes na terra durante o cataclismo. Se uma árvore sobreviveu, a terra era real, fértil, pronta. Sua fé, que sempre exigiu provas, finalmente as tinha. A folha de oliveira era a evidência empírica que sua alma pragmática ansiava. Enzara pegou a folha das mãos de Naamá e a ergueu contra a luz tênue. Ela viu nela não apenas um sinal da terra, mas um símbolo teológico. A oliveira, fonte de azeite para a luz, para a cura, para a unção. Era uma promessa de que o novo mundo não seria apenas habitável, mas seria um lugar de luz, cura e consagração. Ela via a pomba não apenas como um pássaro, mas como um mensageiro do Espírito de Deus, trazendo as primeiras boas novas ao mundo redimido. É o sussurro da terra, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Deus está nos dizendo que é hora de nos prepararmos. Eles esperaram mais uma semana cheia não de ansiedade, mas de alegre expectativa. Noé enviou a pomba novamente. Desta vez, ela não retornou. O sinal era inconfundível. A pomba havia encontrado um lar. A vida lá fora agora era sustentável. A longa espera havia terminado. Tudo estava acabado.
o sussurro se transformaria em um chamado. O primeiro amanhecer sobre um mundo purificado aconteceu depois que a pomba não voltou. Um novo tipo de atividade preencheu a arca. Não era mais a rotina, não se tratava mais de uma luta monótona pela sobrevivência, mas de uma preparação frenética para o êxodo. Seguindo a ordem de Deus, Noé finalmente removeu a cobertura da arca. A luz do sol, direta e sem filtro, inundou o interior pela primeira vez em mais de um ano. Foi um choque sensorial. Eles tiveram que tapar os olhos, acostumados à penumbra. O ar que entrou era diferente, incrivelmente fresco e limpo, com um cheiro de terra úmida, lama e a promessa de vegetação. Era o cheiro de um mundo lavado, purificado pelas águas. As 3 mulheres respiraram profundamente, preenchendo seus pulmões com o aroma da nova criação. Foi um momento de batismo pelo ar. A vista que os recebeu, quando seus olhos se ajustaram, foi avassaladora. Estavam no topo de uma grande montanha, e abaixo deles, até onde alcançava a vista, se estendiam vales e planícies cobertos por um lodo escuro e brilhante. O mundo era uma vasta extensão de marrom e cinza, mas salpicado aqui e ali com brotos de um verde vibrante. Plantas e árvores que haviam sobrevivido debaixo da água começavam a ressurgir. A paisagem era ao mesmo tempo desoladora e miraculosamente esperançosa. Não havia sinais de civilização, nem ruínas, nem caminhos. Tudo havia sido apagado. Era uma tela em branco. A ordem divina chegou então a Noé, como registrado em Gênesis 8:16. Sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todos os animais que estão contigo tirarás contigo. A abertura da grande porta, que havia sido selada por Deus, foi um momento de ainda maior solenidade que seu fechamento. Desta vez, foram as mãos humanas que a abriram, empurrando de dentro para a luz. O som da madeira raspando contra a pedra foi o som da libertação. Saíram um a um, piscando sob o sol, sentindo a terra sólida e úmida sob seus pés pela primeira vez. A sensação era estranha. Depois de tanto tempo, acostumados com a instabilidade da cobertura da arca, suas pernas tremiam, não de fraqueza, mas pela novidade da firmeza. A reação de cada mulher a esse momento foi única. Naamá caiu de joelhos, não em oração, mas em uma comunhão sensorial com a terra. Enterrou suas mãos na lama, sentindo sua frescura, sua textura. Chorou de alegria, deixando que o sol aquecesse seu rosto. Olhou para o céu azul, um azul tão intenso e puro que parecia novo. Cada cor, cada textura, cada som, o sibilo do vento nas pedras, era uma festa para sua alma faminta. Imediatamente, começaram a procurar os pequenos brotos verdes, maravilhando-se com sua tenacidade. O primeiro ato delas no novo mundo foi apreciar sua beleza renascente. Sedequet Levab, por outro lado, permaneceu em pé, com as mãos na cintura, seu olhar prático escaneando o horizonte. Ela não via uma paisagem poética, mas um conjunto de desafios e oportunidades. Onde encontraremos uma fonte de água doce? Perguntou em voz alta. Que tipo de abrigo vamos construir? Esta terra é cultivável? Sua mente já estava planejando, organizando a próxima fase. O alívio nela se manifestou como um torrente de nova energia para o trabalho que estava por vir. Não havia tempo para contemplação ociosa. A sobrevivência neste novo mundo exigiria a mesma diligência que no arco. O primeiro ato dela foi começar a avaliar os recursos disponíveis. Em Sara experimentou o momento como uma profunda experiência espiritual. Enquanto os outros olhavam ao redor, ela olhou para cima, viu o sol, o céu, as nuvens e sentiu a presença de Deus de uma maneira que não havia sentido no silêncio do mar. Era uma presença de promessa, de pacto cumprido. Sentiu o peso de ser uma das poucas mães da nova humanidade. Seu primeiro ato foi reunir sua família, pegar as mãos de Semni e de seus filhos e oferecer uma oração de gratidão. Senhor da criação, disse com voz clara,
Tu nos trouxeste através do juízo e da escuridão. Tu nos plantaste nesta nova terra. Ajuda-nos a ser fiéis. Ajuda-nos a construir um mundo que te honre. Então veio a tarefa monumental de liberar os animais. Foi um processo inverso ao da entrada, mas desta vez não havia uma procissão ordenada. Houve uma explosão de vida. As aves saíram voando em nuvens de cores, preenchendo o ar silencioso com seus cantos. Os animais terrestres desceram pela rampa, alguns com hesitação, outros com uma explosão de energia contida, e se dispersaram pela paisagem, reclamando o mundo vazio. Foi um momento de caos gozoso, uma celebração da liberdade. As mulheres ajudaram a guiar as criaturas, abrindo as jaulas, rindo ao ver os cervos saltando e os lobos correndo pelas colinas. Era o cumprimento de seu dever como cuidadoras. Elas haviam preservado a vida e agora a estavam devolvendo ao mundo. Essa primeira noite não dormiram no arco. Construíram um abrigo improvisado ao ar livre, sob as estrelas. As estrelas nunca as tinham visto tão brilhantes, tão claras. Sem a poluição luminosa das cidades do Velho Mundo, Naamá deu novos nomes. Sedequet Levab se certificou de que o fogo que acenderam fosse seguro e duradouro. Em Sara contou histórias sobre a abóbada celestial, conectando sua pequena família com as gerações passadas e futuras. Era o primeiro amanhecer, não apenas de um novo dia, mas de uma nova era, um amanhecer sobre um mundo lavado, silencioso e cheio de uma promessa aterradora e maravilhosa. E no centro de tudo, 8 pessoas, e em particular 4 mulheres que haviam levado em seus corações e mãos o frágil futuro da humanidade, o altar e o arco-íris. Nos primeiros dias na nova terra, a prioridade era estabelecer um acampamento base e garantir a sobrevivência imediata. Mas Noé sabia que o primeiro ato verdadeiramente humano neste mundo purificado não deveria ser construir uma casa, mas um altar. Era uma declaração fundamental. Esta nova civilização se construiria sobre a base da adoração e da gratidão. Reuniu sua família em uma planície plana com vista para o vale. Deus nos deu tudo de novo, disse. Agora devemos devolver a Ele as primícias da nossa gratidão. Juntos, buscaram pedras não talhadas, pedras naturais moldadas pela criação e pelo dilúvio, e construíram um altar simples e rústico. Para as mulheres, esse ato estava carregado de um profundo significado. Sedequet, a construtora, ajudou a colocar as pedras com um cuidado que normalmente reservava para projetos mais práticos. Pela primeira vez, ela estava construindo algo sem um propósito funcional aparente. Sua participação foi um reconhecimento de que há estruturas mais importantes do que as que fornecem abrigo físico. Existem estruturas que fornecem abrigo espiritual. Ela entendeu que a gratidão era o alicerce de qualquer sociedade que esperasse perdurar. Naamá, a artista, decorou o altar com os primeiros brotos verdes e as flores silvestres que havia encontrado. Seu instinto de criar beleza encontrou aqui sua máxima expressão. Ela não estava adornando uma casa ou uma pessoa. Estava adornando o ponto de encontro entre o céu e a terra. Sua oferta de beleza era sua maneira de dizer obrigado, de devolver a Deus uma fração da beleza que ele havia devolvido a eles. Em Zara, a sacerdotisa do lar, preparou seu coração e o de sua família para o sacrifício. Ela entendeu a solenidade do momento. Seria o primeiro ato de adoração em um mundo onde toda a adoração falsa havia sido varrida. Sabia que o aroma que subiria daquele altar não era apenas o de um animal queimado, mas o de 8 corações purificados, oferecidos em sua missão e amor. Noé selecionou os animais puros que haviam sido preservados na arca e os ofereceu como holocausto. Enquanto a fumaça subia em uma coluna reta em direção ao céu azul e claro, a família se ajoelhou. O cheiro que no velho mundo poderia ter sido comum, agora era sagrado e único.
Era o aroma da comunhão restaurada. Nesse momento, Deus respondeu. Sua resposta não foi uma voz do céu, mas algo muito mais visual e universal. O céu, que havia estado claro, começou a se nublar. Algumas gotas de chuva começaram a cair. Por um instante, o pânico se apoderou deles. Novamente tão rápido, Naamã se agarrou a Jafé, um terror primordial a dominando. Sedeque-Levabe olhou para a arca, seu instinto de buscar abrigo ainda intacto, mas em Sara olhou para Noé e viu a fé em seu rosto. Então, o sol atravessou as nuvens e, através do véu da chuva, um arco de cores gloriosas se estendeu por todo o céu. Era um arco-íris. Nunca antes haviam visto algo assim. Era uma estrutura de pura luz, uma maravilha de beleza indescritível que parecia conectar o céu e a terra. Eles ficaram sem fôlego, maravilhados. Naamã chorou, mas desta vez suas lágrimas eram de puro êxtase estético e espiritual. Era a obra de arte definitiva pintada pela mão de Deus sobre o pano de fundo do céu. A beleza e a promessa haviam se fundido em uma só imagem. Sedeque-Levabe olhou para o arco com o assombro de uma engenheira. Estudou sua curvatura perfeita, a impecável transição das cores. Era uma estrutura perfeita, um projeto impecável. Ela viu nela a assinatura do grande arquiteto, uma demonstração de poder e uma beleza que ultrapassava em muito a lógica de suas próprias construções. Era a prova definitiva de que sua alma precisava disso. Em Sara viu o arco e compreendeu seu significado teológico quando, naquele momento, Deus falou ao coração de Noé e de sua família. Era uma aliança, uma promessa, como está escrito em Gênesis capítulo 9. Deus declarou que o arco seria o sinal de sua aliança entre ele e toda a carne na terra. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. Era a promessa divina que ressoava em suas almas. O arco não era apenas belo, era uma arma de guerra em retirada, um arco de batalha normalmente apontado para baixo para disparar contra o chão. Agora estava no céu, apontando para cima, afastando-se da humanidade. Era um símbolo de paz de Deus. O coração de Ensara se encheu de uma paz que excede todo entendimento. A promessa que lhe fora feita se cumprira. Mantida na escuridão, agora estava escrita no céu, para que todas as gerações futuras pudessem ver. Eles se levantaram, e o medo da chuva desapareceu para sempre. Agora, toda vez que vissem nuvens de chuva, não se lembrariam do juízo, mas buscariam a promessa do arco-íris. O pacto do arco-íris redefiniu sua relação com a natureza e com Deus. Eles não eram mais simplesmente sobreviventes de um desastre. Eram parceiros em uma aliança, portadores de uma promessa. O altar representava seu compromisso com Deus, e o arco-íris representava o compromisso de Deus com eles. Naquela noite, ao redor da fogueira, conversaram sobre o futuro, sobre plantar, construir, ter mais filhos, mas o fizeram com um novo propósito: confiança. O mundo deles não era mais definido pela ameaça de destruição, mas pela certeza da promessa. As três mulheres olharam para os rostos de seus maridos e filhos e viram neles não apenas uma família, mas o berço de todas as nações da terra. E acima deles, em suas memórias, o arco-íris permaneceu como um guardião silencioso, um lembrete perpétuo de que, mesmo após a tempestade mais escura, a luz e a promessa permanecem. A vontade de Deus prevalece. As matriarcas do novo mundo, com a promessa do arco-íris gravada em seus corações e no céu, a família de Noé desceu das alturas do Monte Ararat para começar uma tarefa monumental de repovoar a terra. O mundo era uma tela em branco, vasto, silencioso e repleto de potencial ilimitado. Foi nesta nova era, a era pós-dilúvio, que o papel de Ensara, Sedeque-Levabina, transcendeu o de meras sobreviventes para matriarcas fundadoras. As tecelãs silenciosas da tapeçaria da nova humanidade, com suas personalidades forjadas no cadinho da arca, tornaram-se a força motriz das civilizações que surgiriam a partir delas.
em Sara, esposa de Sem, tornou-se a âncora espiritual e moral da nova sociedade. De sua linhagem, como sabemos pelas Escrituras, viria o povo da aliança, incluindo Abraão e, finalmente, o Messias. Em Sara, inculcou em seus filhos e netos um profundo respeito pela palavra de Deus, as genealogias e as histórias sagradas que havia preservado. Estabeleceu as primeiras tradições orais, assegurando-se de que a história do dilúvio, a lição da maldade do homem e a fidelidade de Deus nunca fossem esquecidas. Sua casa não era apenas uma casa, mas a primeira sinagoga, o primeiro lugar de estudo e oração. Ela ensinou seus filhos a ler as estrelas, não apenas para navegação, mas para ver a glória de Deus. Ensinou-lhes que a verdadeira força de uma nação não reside em seus exércitos ou riquezas, mas em sua retidão e fidelidade ao pacto. Ela se tornou a guardiã da memória sagrada, uma matriarca cuja sabedoria silenciosa guiou o desenvolvimento da linha de fé. Seu legado não seria escrito em monumentos de pedra, mas nos corações de uma geração que aprendeu a andar com Deus em um mundo novo. Sedeket Levab, esposa de Cão, canalizou sua energia pragmática e seu gênio organizacional na construção das primeiras cidades. Seus filhos, incluindo Acos, Misraim e Canaã, se espalhariam e fundariam grandes civilizações na África e no Levante. Sedeket Levab lhes ensinou os princípios de engenharia, agricultura e governança. Ela os ensinou a construir canais de irrigação a partir dos novos rios, a estabelecer sistemas de comércio e a criar leis para manter a ordem social. Seu foco sempre foi prático. Como podemos construir uma sociedade que funcione, que seja forte e próspera? No entanto, seu legado era complexo. A mesma força e orgulho que lhe permitiram sobreviver e construir também continham a semente da arrogância e da autossuficiência. Ela viu, com crescente preocupação, como alguns de seus descendentes, como Nimrod, o grande construtor de Babel, tomariam seus ensinamentos sobre construção e os utilizariam não para a glória de Deus, mas para a glória do homem. Sua história se tornou um aviso de que o gênio humano, sem a humildade da fé, pode levar à rebelião. Ela passou seus últimos anos tentando incutir um senso de limite e reverência, lembrando seus filhos de que, embora fossem grandes construtores, não deveriam esquecer o arquiteto original. Naamá, esposa de Jafé, se tornou a mãe das culturas que se espalhariam pela Europa e Ásia. Seus descendentes seriam conhecidos por seu amor à filosofia, à arte, à exploração e à beleza. Naamá ensinou seus filhos a olhar além da mera sobrevivência. Ela os ensinou música, poesia e a arte de contar histórias. Incentivou sua curiosidade pelo mundo, encorajando-os a explorar as novas terras, a navegar os mares e a aprender com a diversidade da criação. Seu legado foi a infusão de beleza e humanidade nas novas culturas. Ela ensinou que uma sociedade sem arte, sem música e sem beleza é uma sociedade sem alma. No entanto, também enfrentou seu próprio desafio. Ela viu como a busca pela beleza e pelo conhecimento às vezes poderia descambar para a idolatria da criação no lugar do Criador, e a filosofia na busca pela sabedoria humana, separada da revelação divina. Sua tarefa era ensinar seus filhos a ver a beleza não como um fim em si mesma, mas como uma janela para o divino, a usar o intelecto não para suplantar a Deus, mas para melhor compreender sua magnífica obra. As três mulheres, agora avós e bisavós, costumavam se sentar juntas ao pôr do sol, contemplando seus clãs. Viram nos rostos de seus descendentes as marcas de suas próprias lutas e triunfos. Viram a piedade de Sem, a força de Cão e a curiosidade de Jafé, mas também viram suas próprias contribuições. A fé de Ensara, a indústria de Sedeket Levab e o amor de Naamá pela beleza. Elas haviam sido as companheiras silenciosas, as figuras ocultas na grande história do dilúvio.
Mas aqui, na aurora de uma nova humanidade, sua influência era inegável. Elas eram as fontes das quais os grandes rios da civilização fluíram. Elas não lideraram exércitos, nem se sentaram em tronos, mas moldaram o mundo daqueles que o fariam. Seu poder não era de decreto, mas de influência, o poder de uma mãe que molda o caráter do filho. Sua história, embora não esteja escrita em detalhes nos pergaminhos sagrados, foi gravada no DNA cultural, espiritual e social de todas as nações da Terra. Elas eram as mães de todos nós. E assim, enquanto o sol se punha sobre o mundo renascido, as silhuetas de 3 mulheres idosas se destacavam no horizonte: Ensara, Sedequet-Levab e Naamá. As esposas esquecidas dos filhos de Noé contemplavam sua obra. Não uma obra de madeira e betume, mas de carne e osso, de fé e do futuro. Suas mãos, que outrora calafetaram a arca, agora seguravam seus bisnetos. Suas vozes, antes abafadas pelo rugido da enchente, agora entoavam canções de berço, contendo as sementes de futuros hinos, leis e epopeias. Seu legado não foi escrito em pedra, mas entrelaçado no próprio âmago da humanidade. Elas eram a prova viva de que a fé mais inabalável e o conhecimento profundo, muitas vezes, são cultivados em silêncio, e os pilares mais fortes da história são, por vezes, aqueles que permanecem ocultos. Se esta história de fé silenciosa e força escondida lhe tocou, escreva nos comentários. Minha fé também se fortalece no silêncio. Assim, conheceremos o legado dessas matriarcas que continuam vivas. Inscreva-se para continuar descobrindo as verdades ocultas na palavra e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus não fala apenas na tempestade, mas também tece seus planos mais grandiosos no sussurro de um coração.